Muito bem, vamos de Monark falando sobre a recepção do presidente Lula ao Nicolás Maduro, que deu uma polêmica aí, né? Todo mundo falando que tá recebendo o ditador, Lula. Vamos ver agora? Lula deveria defender os direitos humanos na Venezuela, diz o Human Rights Watch. Ih, tá show. Human Rights Watch criticou a conduta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva receber o ditador venezuelano Nicolás Maduro nessa semana. Sabia que tem 15 milhões de dólares na cabeça dele? De quem? Recompensa? Do Maduro. Sabia nada. Os Quem? Estados Unidos põe 15 milhões de dólares pra quem conseguir capturar ele. Cara, Bicho, olha que doideira, né? Para pra pensar. Os Estados Unidos estabeleceu que o Nicolás Maduro, um presidente de outro país, é um inimigo deles e botaram a cabeça do cara a prêmio. Tipo filme. Cara, é muito doido isso, né? quase o John Wick. No John Wick tá o quê? 20 milhões? Pode crer, o cara é o John Wick mesmo, O John Wick matou tanta gente quanto, né? Para a entidade, Lula deu a entender que democracia está prosperando na Venezuela e chamou o enfraquecimento das instituições democráticas do país como narrativa construída. Em nota, a diretora do Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Caniel, e a pesquisadora Martina Rápido Ragosino afirma que foi frustrante ver o Lula bajulando um governante tão autoritário. Ó, eu volto a dizer, gente, não. Todo presidente americano tem foto com ditador e coisas do tipo. Por quê? Porque para além dessas questões, que não são questões mínimas, tá? São questões sérias, mas países têm interesses. E esses interesses estão muito acima de uma pressuposta moralidade. A gente tem que ter isso em mente, não é qualquer coisa. Teve sim essa fala polêmica do Lula de falar que o que se fala a respeito do Nicolás Maduro é simplesmente uma narrativa. Eu também não acho que é só isso. E aí o Lula dá uns vacilos também, né? Que a gente não tem como, a gente não tem, não é nem que a gente não tem como, a gente nem deve ficar passando pano para isso. Mas também não é tudo isso, não. Segundo a entidade, desde 2014 ocorreram 15 mil prisões por motivos. Atualmente, mais de 280 pessoas permanecem detidas por motivos políticos na Venezuela. Sabe um país onde tem gente preso por motivos políticos também? Centenas de pessoas, em um determinado momento foram milhares de pessoas, Onde? sabe Onde? quem? Onde? O Brasil! Mas quem foi preso politicamente, Monark? Vamos lá. Quem? Foi a senhorinha, a vovozinha que, em vez de estar em casa, tricotando, mandando uma mensagem de bom dia no zap, foi dar ouvido pra maluco e foi pra porta de quartel. Que prendeu velhinhas que estavam que cagaram no STF. Prendeu uma velhinha porque ela cagou no STF. Não. Volte duas casas, hein? Lembre-se que... Ó, pra você que tá assistindo, não se engane. Essa velhinha que ele tá falando, você fica pensando que é uma senhorinha indefesa, uma vovozinha. Não. Aquela velhinha já tinha um monte de caso, tá? A velhinha já esteve envolvida com tráfico. A velhinha já esteve envolvida com tentativa de dar golpe no INSS. Fraude no INSS, tá? Tem nada de inocente, não. Galera, entenda uma coisa. Gente cafajeste, né? Criminosos também envelhecem, tá? No Brasil! E aí o Human Rights Watch não falou nada do Alexandre de Moraes, né? Por que será? É uma hipocrisia que não acaba mais. A Human Rights Watch aponta que o governo Maduro provocou uma das maiores crises migratórias do mundo. 7,2 milhões de venezuelanos fugiram do país desde 2014. Bom, realmente isso aconteceu, né? Vários líderes mundiais têm se reunido com Maduro nos últimos meses, se colocando à disposição para mediar a negociação para reestruturar a democracia no país. Mas, ao repetir o discurso de Maduro, o presidente Lula se alinhou aos seus aliados autoritários e perdeu a oportunidade de ajudar a Venezuela a sair de uma enorme crise humanitária de direitos humanos. Mas aí que tá, ó. Deixa eu puxar aqui minha luz pra ficar mais aqui, ó. Aqui. Mais aqui, bonitinho. Peraí. Aqui. É uma coisa que essa galera não entende. Essa galera acha que o Maduro vai fazer o quê aqui? Turismo? Não, gente. O Maduro veio exatamente atrás de quê? Atrás de financiamento de BNDES, atrás de poder negociar com o Brasil. Eu vi um cara falando no tweet, que é uma pesquisa da Fiesp, que me marcou muito, de que o Brasil, nos últimos 10 anos, perdeu muito espaço de mercado na América Latina. E perdeu para quem? Perdeu para a China, tá? Porque a China vem tratorando tudo, a China negociando com todo mundo, vem ganhando esse espaço. O que o Lula tá fazendo
Quando ele chamou todos esses líderes da América Latina para conversar, foi se restabelecer, né? Restabelecer o Brasil como um player importante que é. Porque gente, o Brasil é gigante, o Brasil é um grande exportador de grãos, exportador de carne. O Brasil tem uma grande potencialidade. A diferença é que o governo anterior, por exemplo, Bolsonaro, literalmente sitiou o Brasil como se fosse uma grande fazenda dos Estados Unidos. E o Brasil tem potencial para ir muito mais. Nenhum país no mundo cresceu sem desenvolvimento da sua indústria, sem desenvolvimento da tecnologia, sem desenvolvimento da ciência. Essa ideia de que o Brasil é agro, isso aqui só é bom para um pequeno grupo de pessoas. Fazendeiro. Aí eu te pergunto, você que tá me vendo aqui, tu é fazendeiro? Tu é herdeiro de fazendeiro? Então esquece, mano. A gente tem que brigar por industrialização, né? E aí você precisa ter um mercado que ele é plural, onde você não vende só commodity, onde você fala com os países e oferece novas trocas. E o principal, você sai desse circo armado pelos Estados Unidos que tudo tem que se negociar em dólar. O Lula já falou disso com a China e ele já voltou a falar disso com os países da América do Sul. Para rolar essa desvinculação do dólar. Então, o Lula não está fazendo turismo com o Maduro aqui. Lembre-se, a Venezuela é um puta país produtor de petróleo. Ou tu acha que os Estados Unidos estão metendo esse louco pra cima dos caras porque ele tá a fim de defender direitos humanos simplesmente? Caramba! O que ele tá é querendo ter influência para poder explorar isso. Para poder ter petróleo barato para sua população, tá? Elas ressaltam que Lula deveria aproveitar todas as oportunidades para restaurar a liderança que seus comentários imprudentes minaram e cumprir a sua promessa de ser um líder na defesa e promoção dos direitos humanos em todo o mundo. Que papinho! Isso é papinho! Papinho mesmo! Isso é papinho! Papinho, sabe por quê? Porque sabe quem é que tinha discurso imprudente? E isso é inegável, todo mundo sabia disso? O Bolsonaro, falando um monte de bobagem o tempo todo. Agora, de repente, claro que o Monark está lendo a Folha Centro-Oeste, né? Mas agora essa preocupação com o discurso imprudente de líder, ora, quando o Bolsonaro falava cagada, eles não tinham essa preocupação, né? Porque quando os Estados Unidos invadem o Iraque, esse Human Rights Watch não fala porra nenhuma, fica quieto. O presidente Lula deveria demonstrar apoio ao povo venezuelano, aos presos políticos, jornalistas ameaçados, doentes e famintos, migrantes e refugiados, além de usar todas as oportunidades que tem para reformular sua posição sobre a situação na Venezuela. Esse grupinho, todos esses grupinhos aí é tudo financiado pelo Jorge Soros, essa porra. Quem? Não sei se realmente é, mas a energia é a mesma. Eu acho legal, né? É tudo financiado. Não sei se realmente é. Parece eu falando as coisas aqui também, depois eu corto na edição. Mesma, tá ligado? A verdade é que o Maduro é um ditador? Ele é um cara ruim? É ruim. Porém, a situação da Venezuela é muito mais complexa de Maduro mal, Maduro feio. Exatamente, ó. Aqui, ó. Monark tá subindo, galera. Tá bom? Porque houve sim um embargo gigantesco dos Estados Unidos, né? Em cima da Venezuela, por politicagem. Exato. Porque os Estados Unidos vivem tentando controlar a região aqui. E fizeram um embargo à Venezuela, impediram que a Venezuela vendesse petróleo. Esse embargo na Venezuela ajudou e muito nessa crise humanitária também. Exatamente, porque ó, o cara, olha que doideira, né? Os Estados Unidos vai e diz assim, a gente se preocupa com os direitos humanos, né? E fica forçando outros países a falar isso. Só que o maluco vai, como é que é? Relógio quebrado, tá acertando, né? Só que aí, por outro lado, ele vai lá e embarga a Venezuela e impede a Venezuela de negociar com todo mundo. Literalmente, o cara tá... Literalmente, amiguinhos, os Estados Unidos tá matando a galera de fome e aí vem pagar de bom moço? Porque foi na hora que secou o dinheiro do governo venezuelano que começou a dar aquela crise toda. Porque secou o dinheiro. Os caras secam o dinheiro de um país inteiro. Porque é um país que era dependente do dólar, porque ele dependia de vender petróleo.
E como os Estados Unidos manda no dólar, se ele fala assim, agora você não vende mais o seu petróleo na nossa moeda. E esse é o perigo de ser um país que é muito dependente de commodity, porque vocês lembram disso? O Brasil teve um momento, que foi o momento lá do governo Lula em 2013 por aí, onde as commodities, principalmente o petróleo, estava lá nas alturas. E aí o preço está lá em cima, o cara está ganhando muito. Que é o que aconteceu com a Venezuela. Só que como a economia da Venezuela estava basicamente embasada nesse lance do petróleo, quando o preço caiu, os caras foram de arrasta para cima. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com esse lance de ficar dependendo só de produto de commodity, seja petróleo, seja soja, porque preço sobe, mas desce, tá? E os outros países não são otários, tá? Uma hora eles dão seu jeito. Eles dão seu jeito, irmão. Porque o papo que eu fico vendo, eu já vi isso algumas vezes em canal de agropecuária. É por isso também que é importante combater a hegemonia estadunidense do sistema financeiro. Exato. Eu já fiquei vendo esses canal do boi, e aí volta e meia eles têm uns editoriais. Aí é gente falando para fazendeiro, né? Falando assim que, esses países como a China, porque a China é a bola da vez, eles podem tentar, mas no fim das contas eles precisam comer, né? E o Brasil é que planta e piriri pororó. Essa galera acha que esses caras estão lá de braço cruzado assim, ó. Eu não vou plantar nada aqui, não. Só compro do Brasil. Eles acham mesmo que esses caras não estão tipo assim, tá, mas se o Brasil pegar fogo hoje, a gente vai comprar de quem? Gente, vocês param com isso, gente. Para com isso. Eu, bem aqui, que não sou bilionário, não tenho tanto dinheiro, eu já fico pensando assim, ó. Bicho, meu computador deu pau. Como é que eu posso me programar para que da próxima vez que isso aconteça, eu tenha uma solução? Eu vou juntar uma graninha. Porque aí qualquer coisa, eu vou passar no máximo 2, 3 dias fora do ar, que é o tempo de comprar e chegar, mas eu vou ter para onde recorrer. Então os caras acham que os países são otários, que ninguém tá pensando em nada. E essa maneira de pensar, ela só é bom para essa galera que hoje tá ganhando rios de dinheiro, que é a galera do agro. Por quê? Porque os caras estão sentados, só tipo assim, vem. Só que muitas vezes não estão se preparando para a conjuntura de mudanças. E óbvio, quem tem que se preocupar com isso é governo, irmão. Não é o fazendeiro, é governo que tem que se preocupar com isso. Você não vende mais petróleo. E aí você se fode. Foi o que aconteceu com a Venezuela. Então, o Maduro tem culpa pela crise? Tem. Mas a oligarquia globalista também tem culpa. Quanto tempo? Ó, 13 minutos. Meteu a oligarquia. Culpa nessa porra aí. Porque eles ficam fazendo revoluçõezinha colorida em vários países, ficam mexendo na soberania dos países, ficam fazendo joguinho político para conseguir dominar os países, e fizeram isso com a Venezuela sim. Então, quando o Lula defende mais ou menos o Maduro, eu acho que é nesse sentido que ele está querendo dizer. Fala assim, ó, o que aconteceu com o Maduro também tem parte de culpa dos Estados Unidos. E tem. A verdade é que o Lula tá certo nisso aí. Fora que o Lula tá sendo tão estratégico quanto o presidente do Uruguai foi nessa reunião, que ele resolveu meter um celular no meio da reunião sem avisar ninguém e fazer um videozinho dizendo que é Venezuela, porque o cara é de direita, quanto o tal do Gabriel Boric lá do Chile, que fez o mesmo papinho dizendo que temos que condenar as coisas da ditadura, porque o cara também é de direita. Esse papinho, eu acho que o Lula foi estratégico nisso também. Por quê? Lembrem-se que você tá tentando negociar com um país. Tá todo mundo chamando ele de ditador, você vai ser mais um? Você convidou o cara pra sua casa pra chamar o cara de ditador? Tá maluco? E aí, a gente tem que dar o braço a torcer. Politicamente falando, Lula joga e joga. Infelizmente, ele tá certo. Agora, eu acho que a gente deveria trazer o Maduro pro país aqui pra conversar com ele. Eu acho que deveria trazer pra conversar sim. Infelizmente, querendo ou não, ele é o ditador do país Venezuela, não é? A Venezuela tá do nosso lado, não tá? Exato. A gente tem que lidar... O problema da Venezuela é um pouco o nosso problema. Caramba, Monarque... Tá aqui ministro das Relações Internacionais, galera. Porque da merda lá tem 9 milhões de refugiados que vêm pro Brasil e para outros países aqui na América Latina. Nesse momento, gente, ouça o Monarque aqui, ó. A gente tá pegando o Monarque dos últimos 20 segundos aqui, ó, com sanidade. Então, ficar falando assim, não, a gente não fala com a Venezuela, é burrice, porque a gente tem que tentar ajudar a Venezuela a se desenvolver e parar de exportar problema pro nosso território. Porque quando dá erro lá, quando o crime organizado se instaura no país, porque a Venezuela tem muito crime organizado lá, né? O crime do... Não que não tem aqui no Brasil também, né? Domina lá também. Quando isso cresce, quando o crime... Isso aí vem para as nossas fronteiras.
Então, é do interesse brasileiro que a Venezuela se recupere. E se para isso a gente tem que conversar com o Maduro, até para negociar e conseguir fazer com que ele consiga fazer as coisas que a gente quer, né? Bicho, ó, o Luiz Pedroca acabou de falar uma coisa muito, muito pertinente, cara. A Venezuela mandou... Ela quis mandar, inclusive, né? E o Bolsonaro deu uma de cu doce. Quando o Manaus estava se fudendo sem oxigênio, porque avisaram que ia faltar, e o Bolsonaro não ligou, ele, aquele Pazuello, que tinha que mandar oxigênio para Manaus e mandou para Amapá. E o cara era militar de um batalhão de logística. Olha a logística do cara. O cara não tem uma porra de um GPS. A Venezuela se prontificou a mandar oxigênio, irmão. Então, assim, ó, isso joga na nossa cara aí, na nossa cara como brasileiro, porque a gente passou muitos anos aí com esse papinho de que a Venezuela é muito pobre, piriri, pororó. A Venezuela é um país passando por dificuldades e jogou na nossa cara de que mesmo nessas dificuldades, eles falam assim, Brasil, vocês não são bons, estão precisando de ajuda, quer ajuda? E aí? E isso aí serviu e serve pra gente parar de olhar pros nossos vizinhos como se eles não fossem de nada. Então faz sentido conversar. Quando o Trump era presidente, ele foi conversar com o Kim Jong-un, que é também um ditador. E ele foi conversar, entendeu? Então, os países, eles não podem ter essa relação de, não, você é mal, eu não converso. Não é bem assim que funciona, tá ligado? O cara é um chefe de Estado, a gente não vai invadir a Venezuela, a gente não vai tirar ele do poder, certo? Não vamos. Então, se a gente não vai fazer isso, a gente tem que tentar convencer a ele ser um cara melhor. Né? E é possível tentar convencer. E eu acho que nisso é bom. Agora, elogiar o Maduro também já é too much, né? Já é too much. Elogiar também já não. Assista! Aê, Monark num momento de clareza, digamos assim. Brilhante. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia. Monark, continue assim.